Muito boa tarde agora a todos os que nos acompanham por via telemática, e em especial aqui ao Dr. Pedro Soares Branco, que está aqui connosco na própria Comissão. Estamos a fazer transmissão a partir aqui também do Ministério da Defesa. Permitam-me que, aproveitando estes minutos, que antes desta conferência da Comissão, divulgue dois concursos que estão abertos ao público em geral. O Prémio Defesa Nacional 2024, que é hoje a data limite, ainda podem entregar até às 5 horas. Eu relembro que o valor do prémio é de 6.000 euros. E também o Programa General de Mude Barata até ao final do ano, que são teses de doutoramento em História Militar. Quem as tiver, independentemente do ano em que tenham tido lugar, aqui é diferente, o regulamento está no site da Comissão. Teremos um júri que depois analisa, dá cuidado da sua publicação. Teremos ainda no dia próximo, ou no próximo dia 8 de maio, no dia da vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, um evento presencial e por Zoom, presencial não nesta sala, mas lá em cima, no auditório com mais vista do país, mas também por Zoom, sobre Portugal e os portugueses na Segunda Guerra Mundial, com a participação do Tenente-General Nuno Lemos Pires, da jornalista, ou do jornalista José Manuel Barata Faio, da jornalista Ana Luísa Rodrigues, dos professores Jorge Viô e Cristina Climac e do Tenente-General Cito Perigos. Será divulgado a partir desta tarde, para o qual estão todos convidados. Acho que é um evento importante. Marcar o dia 8 e não o dia 9, já agora. Marcar o dia 8 e no dia 8 marcar, sobretudo, a participação de portugueses na Segunda Guerra Mundial. É a minha intenção, estão aqui alguns membros do Conselho Científico, a minha intenção é apresentar a proposta no próximo Conselho que o Congresso do ano que vem seja exatamente sobre Portugal e os portugueses na Segunda Guerra Mundial, alargando, digamos, este evento comemorativo, a investigação que está a ser feita, de participação de portugueses dos Estados Unidos, do Canadá, do Timor, para além dos franceses, que já perceberam que estes convidados são franceses. Vamos então ao orador desta manhã, Dr. Pedro Soares Branco, que vai desenvolver o tema Uniformes Militares Portugueses do século XIX, um guia visual. Pedro Soares Branco nasceu em Lisboa, é doutorado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Nova Medical School, é assistente hospitalar graduado sénior de Medicina Física e de Reabilitação, foi diretor clínico do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central EPE entre 2020 e 2023, é professor associado convidado da Nova Medical School, é membro da Comissão Portuguesa de História Militar, autor, coautor, coordenador de mais de uma centena de trabalhos médicos publicados ou comunicados em reuniões científicas, entre os quais diversos livros. Tem uma vasta obra publicada sobre uniformes militares, de que destaco a coleção Uniformes do Exército Português, de 1792 a 1894, em vários volumes. Estão aqui alguns na mesa, em 12 tomos, penso eu. A Família Real Uniformes, que é esta obra, que é a obra que me atraiu mais, simplesmente magnífica, é de 2019, da Fronteira do Caos. Depois os uniformes do Corpo Expedicionário Português, 2015, também tive que ler, entre aspas, nesse caso para citar, em trabalhos que fiz sobre o CEP. Depois os uniformes portugueses na Guerra Peninsular, a mesma coisa, que também trabalhei, são aqueles que trabalhei mais diretamente e que tive e que citei com todo o gosto. É uma obra, no seu conjunto, é uma obra única em Portugal, um verdadeiro património nacional, tendo em atenção o facto também de ser possuidor de inúmeros artefactos, alguns dos quais tendo doado à Academia Militar, no meu caso quando eu era comandante, mas à instituição militar em geral. Muito obrigado. Nesse sentido, obviamente, foi reconhecido pelo menos pelo Exército, a medalha Dom Afonso Henriques Mérito do Exército, primeira classe, em 2019. Em alguns trabalhos, o júri, a menção honrosa do Prémio de Defesa Nacional, e isso foi também importante, porque foi uma menção honrosa com características diferentes do normal, foi exatamente para honrar todo um trabalho desenvolvido, e membro da Academia Nacional de Belas Artes. Caro Dr. Pedro Soares Branco, o Zoom é seu para a sua apresentação, somos todos olhos e ouvidos, e entretanto a apresentação sob uniformes, obviamente, que é uma apresentação que precisa de imagens, eu vou passar-lhe então o computador e eu penso que ela, a pouco e pouco ela vai passar para
Lá embaixo, sim, sim. A palavra é sua. Pois, muito obrigado, Sr. General, à Comissão Portuguesa de História Militar, por esta oportunidade de vos trazer algo sobre uniformes. Os meus cumprimentos a todos, os presentes e os que estão à distância, e vamos então começar. Fica lá embaixo. Aqui? Não, não. Este aqui. Ah, esse, ok. Exato. Este. Ora bem, em termos de uniformologia, existe uma dicotomia óbvia entre as peças, entre os vários artigos do uniforme e os documentos e fontes correlacionadas. Portanto, por um lado temos as peças, por outro lado temos os textos e as imagens, que podem ter várias proveniências. E em relação a ambos, se coloca curiosamente a mesma questão: se é fiável e se é regulamentar. Com uma pequeníssima nuance, é que em relação aos artigos de uniforme propriamente ditos, quando nós perguntamos se é fiável, estamos a perguntar se é verdadeiro, não é? Porque pode ser falso. E existem muitas coisas falsas, inclusive é de militária portuguesa. Não tanto do período do século XIX, mas, por exemplo, do período da Guerra do Ultramar. Existe neste momento um surto de falsificações gravíssimo, por exemplo, dos distintivos das unidades, seja dos bordados, seja dos impressos, particularmente em alumínio. Dos outros é mais difícil. Ora bem, quando nós olhamos para isto nesta perspectiva, a primeira coisa que temos ao olhar para um artigo de uniforme é definir o que é regulamentar, o que é que não é regulamentar e o que é não propriamente não regulamentar, mas semi-regulamentar. Isto é que é uma variante do regulamento. Em cima tem uma gravura que corresponde às fivelas, portanto às ferragens de um Boldrier oficial-general de 1806. E se olharem em baixo, das peças que estão apresentadas, e são todas verdadeiras, a única que é verdadeiramente regulamentar é a central. As outras não são regulamentares. A que está à vossa direita está colocada numa elipse, quando devia estar colocada num disco circular, e a que está à vossa esquerda, curiosamente, que é uma parte de uma fivela frontal, devia estar colocada numa elipse e é circular e tem basicamente a figura da carranca recortada. Nós não podemos ir ao ponto de dizer que isto não é regulamentar. Para mim, isto é uma variante do regulamento. No entanto, é uma decisão que é sempre movediça, depende muito dos olhos de quem vê e de quem classifica, e é obviamente uma coisa sempre aberta à discussão. Mas temos coisas que são genuinamente não regulamentares. Esta farda, que é uma farda extraordinária para o Oficial Superior do Regimento de Infantaria 16, eu digo extraordinária porque é uma de menos de 5 exemplares que existem de uniformes da Guerra Civil Portuguesa. Não é regulamentar por várias razões. Sendo uma farda de oficial de infantaria, tem as abas compridas, ou seja, é uma farda comprida quando devia ser uma farda curta, e não contente com isso, o oficial que a tinha equipou-a com botões regulamentares para o oficial-general à revelia de tudo o que era regulamentos. Isto era uma coisa muito típica de se fazer, a transgressão a nível dos botões, mas o que é óbvio é que estas duas características tornam esta farda tout court não regulamentar. E depois temos em relação às fontes coisas muito interessantes também. Se virem este retrato, que é um retrato do Coronel Luís Borges Cardoso de Figueiredo, também chamado por vezes da Figueira em vez de Figueiredo, é um retrato de 1837, datado de um dia preciso, que foi o dia em que ele tomou posse como comandante do Regimento de Cavalaria número 5. Se olharem abaixo da banda, ou melhor dizendo, abaixo do cinto, vão reparar que há um bocadinho de encarnado, sugerindo que as calças dele eram encarnadas. Ora bem, a calça encarnada não é minimamente regulamentar. A calça encarnada está aqui, podem ver um bocadinho da calça. A calça encarnada é uma fantasia deste oficial. Agora a questão é deste oficial ou era uma coisa difundida? Bom, se olharem para este retrato do Marquês da Fronteira e a Lorna, Dom José Trasimundo Mascarenhas Barreto, este mostra um bocadinho mais da calça e reparem que a calça é puramente encarnada. Isto é uma influência inglesa, mas nunca teve nada a ver com o exército português. Isto era estritamente não regulamentado. Da mesma maneira, temos esta miniatura que está nas coleções da família real inglesa, que é uma miniatura muito bonita do rei Dom Fernando, em que ele está fardado de coronel do Regimento de Caçadores 1, mais tarde novamente Batalhão de Caçadores 5, ou seja, Caçadores del Rei. Mas reparem que ele, sobre as dragonas, não tem os distintivos do seu posto, que era coronel. Perguntamos, porquê isto? Era fiável? Foi feita à vista? Não. A Rainha Vitória encomendou cópias de miniaturas por toda a Europa. E se nós olharmos para a miniatura original, que era da proveniência da Princesa Clementine de Orleans,
que é inquestionável como proveniência, porque ela era cunhada do rei Dom Fernando II. Reparem que as dragonas têm as coroas sobre as palas, porque, como devem ter, porque ele era coronel honorário deste corpo. Passando agora aos uniformes propriamente e ao dito guia visual, o que eu vou pretender transmitir-vos é um bocadinho de o que sejam passos importantes para nós reconhecermos os uniformes portugueses do século XIX. Em baixo vão encontrar uma fita temporal, em que abaixo vamos ter algumas datas relevantes e depois acima as datas dos planos de uniformes. E, portanto, permitam-me que, apesar de ser isto século XIX, que eu comece um bocadinho atrás, em 1796, porque em 7 de janeiro existe um decreto muito importante da Rainha Dona Maria I, segundo o qual os laços das coberturas de cabeça deixam de ser de cores variadas e habitualmente pretos, para serem escarlate e azul escuro, que eram as cores da libré da Casa Real. E, portanto, têm este retrato de um oficial do Regimento de Infantaria de Lencastre, mais ou menos de 1795, 796 já não pode ser, e tem aqui este oficial não identificado, mas em que claramente se pode ver o laço encarnado e azul a nível do seu capacete, que é um capacete de inspiração britânica chamado um Tarleton. Da mesma maneira, em 1796, há outro elemento muito importante, que é a criação dos regimentos de milícias. Ou seja, deixa de haver terços auxiliares, passa a haver regimentos de milícias, das comarcas ou distritos onde pertencerem, diz o decreto, e obviamente quando nós encontramos uma peça deste tipo, como por exemplo esta gola de serviço, muito bonita, que podem ver, que diz precisamente, tem lá inscrito Regimento de Milícias da Comarca do Crato, não há dúvida nenhuma que tem que ser posterior em 1796, pela simples e boa razão que antes não havia milícias. Por outro lado, em 1804, tem um aviso à Junta da Fazenda do Arsenal Real do Exército, que fabricava os artigos de uniforme e muito do material de guerra, em que se diz basicamente, a propósito do Regimento de Cavalaria de Alcântara, que os peitos de aço, isto é, as couraças, estão dispensados do uso nesse regimento. Isto tem uma série de circulares de avisos muito semelhantes destinados a outros regimentos. E significa que por volta de 1804 houve um abandono global e quase generalizado, ou se calhar generalizado, das couraças pela cavalaria portuguesa. Isto significa, por sua vez, que quando nós olhamos para um figurino, para um retrato, para qualquer coisa anterior a este período, podemos encontrar o peito de aço. Posteriormente, não o vamos encontrar. E depois temos aqui o primeiro plano de uniformes do século XIX e, simultaneamente, um dos grandes e mais referenciais planos de uniformes do Exército Português, que é o Decreto 19 de maio de 1806, em que podem ver várias coisas. Primeiro, a aplicação generalizada ao Exército da barretina, podem ver nos figurinos em cima. As tais fardas curtas, se compararem o comprimento das abas com aquela farda que eu mostrei há pouco, veem que as abas são curtas, não chegam à face posterior da coxa. E depois, em baixo, os tipos de uniformes adotados para os oficiais, Corpo de Engenheiros e Estado-Maior do Exército, que é uma farda comprida e um chapéu armado, e à vossa direita, a farda para oficiais e soldados de cavalaria com um capacete. Depois, em 1808, temos o decreto de 14 de outubro, que cria os batalhões de caçadores, e depois o decreto de 11 de novembro, pouco depois, que manda criar os uniformes para os ditos batalhões de caçadores. É uma grande tristeza para qualquer português que, sendo esta uma das nossas unidades mais emblemáticas, nós não façamos a mais pálida ideia de como é que eles fardavam. A mais pálida ideia. Porque nós não temos nenhuma evidência original. Inclusive, há uma descrição de quem gravou, gravou no sentido de abriu a gravação para a impressão do figurino dos uniformes, mas a verdade é que o figurino desapareceu. E isto que tem aqui é uma trompa de caça que foi desenterrada em Soraureno, em Navarra, que foi desenterrada perto de botões de caçadores portugueses, mas é só wishful thinking. Se eu fosse outro tipo de pessoa, porventura alguns dos antiquários da nossa praça, diria que isto era português de certeza e até sabia a quem tinha pertencido, mas a verdade é que não faço a mínima ideia se isto foi português ou não, e tenho uma grande tristeza de não saber como é que eram os nossos caçadores. Em 1809, temos o primeiro dos livros de instruções para a infantaria do Marshal Beresford, e nele se vê uma grande diferença na infantaria portuguesa, que é a adoção da barretina tipo stovepipe, a barretina regulamentar do exército inglês. Isto tem a ver com o fornecimento de equipamento por parte do exército inglês, quebra brutalmente aquilo que é a nossa ideia sobre o militar português na Guerra Peninsular.
A generalidade dos nossos soldados não usavam a nossa barretina, mas sim a stovepipe, e também não tinham corriame branco, como se gosta de ver nas recriações, mas sim corriame preto, porque a maior parte do corriame que veio de Inglaterra, e estamos a falar de largos milhares, vieram em preto. Este livro é de 1809, mas estes fornecimentos terão começado em 1808. Aqui podem ver o único exemplar existente de um capacete de cavalaria português da Guerra Peninsular. Está no Museu Militar, não está infelizmente exposto, devia estar, quanto a mim. Falta-lhe a chapa frontal, faltam-lhe as escamas laterais, mas falta-lhe também o penacho lateral, mas apesar de tudo é uma peça extraordinária por si mesma e porque nos permite mostrar como era e replicar se for preciso. Uma das coisas mais tristes da militária portuguesa é que existem muito poucos exemplares sobreviventes, o que leva à ideia que as coisas não existiram. Elas existiram, só que perderam-se e infelizmente perderam-se de forma maciça. Depois temos aqui o aviso de 22 de agosto de 1809 que diz que não há peles de raposa suficientes, que eles chamam ursas, para adornar os chapéus dos regimentos de milícias. E, portanto, os regimentos de milícias deixam de usar estes chapéus e passam a usar, como diz o aviso, uma barretina semelhante à dos voluntários reais de milícias a pé desta cidade, isto é, da cidade de Lisboa, que é esta barretina que aqui vem e que aparece num almanaque militar, muito feliz e abençoada a pessoa que publicou isto na altura. Graças a ela nós sabemos como era a barretina. Reparem que tem uma viseira quadrada, portanto é uma peça de produção barata, uma peça de produção de guerra, e não tem, digamos, nenhuma grande elaboração. Terá sido uma peça de, apesar de serem os regimentos voluntários reais de milícias a pé, um escol dentro das milícias, eram peças de utilização e de grande pragmatismo. Depois temos a portaria de 20 de abril de 1811, com a criação de mais 6 batalhões de caçadores, e esta aguarela do Dennis Dighton, de 1812, que é uma aguarela que representa eventualmente um soldado caçador. Temos aqui a barretina, também com a viseira quadrada, portanto uma barretina de produção britânica e de produção barata, mas eu devo-vos dizer que eu tenho dúvidas sobre este uniforme, porque, por várias razões. Primeiro, que os uniformes representados pelo Dennis Dighton muitas vezes são ou intencional ou inadvertidamente diferentes daquilo que efetivamente se usava, e segundo, porque se olharem, este caçador tem uma tripla abotoadura e com botões que vão até à altura do ombro, ao lado. Ora, este tipo de jaqueta, com este tipo de abotoadura, existe muito nas legiões nacionais, isto é, nas ordenanças deste período, não me parece tão credível, digamos assim, que fosse usado, ou pelo menos largamente usado pelos caçadores portugueses. Depois temos aqui outra gravura, perdoem, outra aguarela do Dighton de 1812, em que se vê um oficial de cavalaria português com uma barretina de sino debaixo do braço. E à vossa esquerda, em 1813, uma gravura da Batalha de Vitória, em que vêem à esquerda da gravura a cavalaria portuguesa, também com barretinas de topo de sino, mas com um elemento extraordinário, que é, se olharem para a parte de cima da barretina, ela tem uma virola amarela. E esta virola é uma virola metálica que se destinava a reforçar a cobertura contra os golpes de lâmina, de sabre ou do que fosse. E, portanto, isto faz-nos pensar que as barretinas com estas virolas, que são perfeitamente estabelecidas e que nós sabemos que existiram a partir de 1815, poderão ter sido usadas ainda durante a Guerra Peninsular. Depois, também na linha temporal em cima, isto não é um plano de uniformes, mas é, quanto a mim, uma peça de legislação da maior importância, que é a Carta de Lei de 13 de maio de 1806, que cria as armas do Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves. Isto porquê? Porque, obviamente, todos os uniformes portugueses que tinham armas reais passam a ter as armas do Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves. Como podem ver aqui, esta chapa para um oficial de milícias, muito, muito bonita, e que tem claramente as armas do Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves. Quando é que isto deixou de ser usado? Para mim, não foi na altura da declaração de independência do Brasil. Isso seria, da nossa parte, uma assunção de derrota absolutamente incompreensível. Eu penso que as armas terão sido deixadas de ser usadas quando Portugal reconheceu a independência do Brasil e, portanto, terão sido usadas entre 1816 e 1825. Importante para datarmos peças. E depois, também da maior importância, a mudança da cor do laço nacional no primeiro liberalismo. Quando veio o primeiro liberalismo, o Dom João VI é claramente forçado a emitir um decreto, ou melhor dizendo,
a sancionar um decreto das Cortes em que diz que é inadmissível que o laço seja azul e encarnado, porque não podia ter as cores da libré da Casa Real, tinha que ter as cores do povo. E, portanto, passam a ter aqui um laço azul e branco. E reparem que esta conjugação é de um laço azul e branco com as armas do Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarve, o que faz com que esta barretina não possa ser anterior a 1821 e já agora também não pode ser posterior a 1823, porque o rei Dom Miguel, na altura príncipe Dom Miguel, se encarregou, assim que a contra-revolução teve o seu efeito, de acabar com o laço azul e branco e restituir o laço encarnado e azul. E aqui vem este oficial do Estado-Maior do Exército, com o seu chapéu armado, com o laço azul e encarnado, que é outra vez o laço que é usado e que vai ser usado pelo Exército de Dom Miguel, que é o Exército Regular Português, até à Convenção de Évora. E há aqui um aspecto que para mim é dos mais deliciosos da militária portuguesa, que é o que é que aconteceu aos outros artigos do uniforme neste período. Porque quando o laço passa de azul e branco novamente para azul e encarnado, há um problema no uniforme que tem que ser resolvido. É que as bandas dos oficiais, que é uma peça da primeira importância para um oficial e para o exército em geral, tinham borlas azuis e prateadas, que eram as regulamentares do tempo da Guerra Peninsular. O que é que acontece? Subitamente, estas borlas azuis e prateadas, em termos heráldicos, são equivalentes às azuis e brancas. E, portanto, o oficial não pode deixar o seu laço azul e branco e simultaneamente conservar estas borlas. E eu penso que é por isso, embora não haja nenhuma peça de regulamento que o demonstre, que as bandas dos oficiais passam a ser inteiramente prateadas. Nós sabemos que elas passaram a ser inteiramente prateadas, não sabemos efetivamente quando. Eu penso que foi por força desta mesma a Carta de Lei que extinguiu o laço azul e branco. A verdade é que as borlas prateadas são muito importantes para datar os uniformes. Vejam este quadro. Eu vou deixar de dizer que as coisas são bonitas, mas eu acho-as bonitas. É um quadro bonito de alferes do Regimento de Milícias de Castelo Branco. Reparem que ele na barretina já tem as armas do reino, já não as armas do Reino Unido. Portanto, é posterior a 1825 e tem ainda as borlas prateadas. Portanto, é anterior a 1831. E porquê? Porque em 1831 as borlas deixam de ser prateadas e passam a ser, como iremos ver um pouco mais à frente, inteiramente da cor do resto da banda, isto é, carmesim. Por outro lado, em 1828, e isto é, digamos, uma quebra que eu me permito fazer em relação a um fio condutor que era só o exército português, os voluntários realistas não fazem parte do exército português, mas apesar de tudo é muito importante para datar algumas peças, nós lembrarmos que por decreto de 30 de maio de 1828 foram criados corpos de voluntários realistas por todo o país, sendo que esta barretina que aqui vos trago era do Barão de Castelo Novo e é muito interessante por uma razão singular. A chapa, como veem, tem escrito VR, que é Voluntários Realistas, mas não tem o nome da localidade por baixo. E isto é por uma razão muito simples. É porque este batalhão era de Voluntários Realistas de Castelo Branco e Penamacor, era de duas terras diferentes. E, portanto, isto era talvez a maneira de fazer um nivelamento, não pôr uma terra à frente da outra, ou eventualmente não forçar isto tudo para caber na chapa, e, portanto, esta, como aliás algumas outras unidades de voluntários realistas, sendo duas terras, usariam este tipo de chapa. Esta barretina está toda original, é extraordinariamente rara, exceto o penacho, que é uma reconstituição. O suporte do penacho é original, mas o penacho não. E aqui está o tal aviso de 6 de maio de 1931, que avisa aos oficiais do Exército, por isso é que é um aviso, que a banda perde as suas borlas prateadas. Eu penso que isto teve a ver com a guerra e com a necessidade de tornar os uniformes mais baratos e passa a ter as borlas carmesins. A verdade é que, tirando o caso específico dos oficiais generais, que mais tarde usarão borlas de outras cores, todos os oficiais do Exército Português, durante os 100 anos seguintes, passarão a usar bandas com as borlas carmesins. E depois temos o decreto de 25 de outubro de 1834, que é um decreto que é um plano de uniformes, em que é o primeiro plano de uniformes do segundo reinado da Rainha Dona Maria II, ou primeiro do liberalismo constituído, se assim quiserem, em que os uniformes são de clara inspiração inglesa. As barretinas são barretinas de sino e as fardas são fardas semelhantes à Guerra Peninsular, não têm grande diferença, com uma exceção importante. Têm sempre duas filas de botões, isto é, tem uma abotoadura dupla. Esta é a barretina dos lanceiros da altura,
Se olharem para esta barretina, uma peça magnífica conservada no Museu Militar do Porto, uma das grandes peças da militária portuguesa que ainda existem, ela é diferente da barretina regulamentar que tem à vossa esquerda. Porquê é que isto existe? Eu penso que isto existe porque os lanceiros da Rainha tinham as suas próprias barretinas, que usaram durante o cerco do Porto, e não faria sentido desperdiçá-las só porque elas não eram iguais às do regulamento. Aqui à esquerda tem um jovem lanceiro ordenança de Dom Pedro durante o cerco do Porto, e ele tem uma barretina muito semelhante à dos lanceiros ingleses, porque o coronel do Regimento de Lanceiros, o coronel Bacon, tinha sido oficial do Regimento de Lanceiros 17 britânico, que era o chamado Death or Glory Boys. E porquê? Porque tinham um filete com uma caveira e uns ossos por cima para ler Death or Glory, que no nosso caso passou para Morte ou Glória, sendo que no nosso caso ainda havia um benefício adicional, é que Glória era um dos nomes da Rainha Dona Maria II. O Decreto 3 de maio de 1843 muda algumas coisas nos uniformes, designadamente o pequeno uniforme de oficial-general passa a receber um chapéu chamado chapéu de plumas pretas. Também o laço nacional passa a ser redondo em vez de ser o laço de pernas. As charlateiras, que eles na altura chamavam dragonas, mesmo sem franjas, de infantaria, deixam de ter galão, que era seguramente muito perecível, e passam a ter escamas metálicas. Estas são duas charlateiras para capitão, ambas com o emblema da arma. O emblema da arma nos dois ombros indica um capitão. E depois, em 1848, um novo plano de uniformes. Neste plano de uniformes vai-se manter algumas das características do plano de 1834, mas a barretina deixa de ser a barretina de sino, por força da evolução da moda, e passa a ser uma barretina muito baseada no Albert Pattern inglês. Isto é uma barretina troncocónica com um penacho esférico. Curiosamente, as fardas, não as sobrecasacas, mas as fardas passam a ter só uma abotoadura e a ficarem ainda mais parecidas com as fardas que tinham sido abandonadas após a Guerra Civil e que tinham sido usadas na Guerra Peninsular. Esta é uma barretina para um oficial de artilharia a cavalo ou de artilharia montada. Em Portugal, tradicionalmente, os corpos montados têm duas características, sendo que uma delas é a virola metálica na pala, para tornar a cobertura mais resistente no caso de cair, e a outra é o grilhão de argolas, como podem ver aqui. Em 1852, há um conjunto de alterações, sendo que a mais importante, a mais bonita, é a criação da espada de grande uniforme para o oficial-general, um sabre com o punho em marfim, hoje uma coisa que seria ecologicamente difícil de gerir, mas que, tirando isso, é uma peça magnífica. Este é o exemplar do Palácio Nacional da Ajuda, oferecido, pertenceu ao Duque da Terceira, cuja viúva ofereceu ao rei Dom Luís. É uma peça extraordinária e a mim penaliza-me. Eu sei que nós não somos o país mais rico do mundo, mas que os nossos oficiais generais não possam ter uma farda em que tenham no grande uniforme uma espada diferente do pequeno uniforme. Era muito tradicional e era muito bonito. Muitos exércitos conservam, não sei porque é que nós não conservamos. Também os lanceiros vão mudar, a barretina torna-se muito mais baixa. Se olharem esta barretina, tem quase as dimensões de um jockey cap, e à direita tem uma gravura extraordinária conservada no regimento de lanceiros de um oficial a cavalo com o seu chabraque, que eles chamavam de pele de pantera, na realidade é pele de leopardo, e que tem esta barretina. No entanto, esta barretina era cara, era extensamente bordada, a frente é em prata e os oficiais nunca foram muito abonados. E, portanto, o que se criou foi o hábito de usar uma barretina deste tipo, que podem ver à vossa direita, que é uma barretina de oleado. Podem vê-la à esquerda também a ser usada por um dos oficiais de lanceiros deste período, em 1853. Sob esta barretina, o Coronel Salgado, um grande oficial de cavalaria, quando escreveu o seu livro sobre os uniformes e equipamento de cavalaria, diz: melhor seria que fosse regulamentar, porque todos a usam. Ela nunca foi regulamentar, mas todos a usaram. Em 25 de maio de 1853, o Marechal Saldanha dá uma ordem extraordinária na Ordem do Exército. Diz que, tendo notado a falta de uniformidade nos laços dos chapéus armados, determina que estes sejam de pernas e não circulares, como usam alguns oficiais, por ser aquela forma do laço português. À esquerda vem o chapéu regulamentar de 1800 e qualquer coisa, peço desculpa que agora me falta, mas que é o regulamentar que tem o laço redondo, e depois à direita tem um já com o laço de pernas, o modelo de 1853. O outro é de 43, peço desculpa. Ora bem, o que é engraçado nisto não é só a evolução do laço, é que o Marechal Saldanha está redondamente enganado. O laço redondo é regulamentar, o de pernas é que não é. Ele pode ter razão quando diz que o laço português é de pernas.
Mas a argumentação para a ordem é uma argumentação que é falível e que não é a argumentação correta. Esta é uma coisa extraordinária que eu não resisto a trazer-vos, que é o seguinte. Esta é uma fotografia de um oficial de Estado-Maior de Engenharia, um coronel, que tem o seu chapéu armado com o laço circular, portanto não estamos a falar de uma fotografia posterior a 1853, mas que tem uma coisa extraordinária. Esta é uma fotografia que, se olharem para a abotoadura, está invertida, como as primeiras fotografias só permitiam produzir imagens invertidas. Esta fotografia, na realidade, seria assim. O que é que este oficial fez? Para tornar isto mais fidedigno, passou as condecorações para o lado errado, passou a atadura da banda para o lado errado, passou a espada para o lado errado, para que isto depois, quando invertido, parecesse certo. Sendo este um oficial de engenharia, sendo esta uma fotografia de 1853, eu não sei se não estaremos perante a fotografia mais antiga de um militar português que existe. Sendo um oficial de engenharia, teria fascínio por esta técnica, ainda por cima estamos a falar de um coronel. Em 1856 é decretado um novo plano de uniformes sob a forma de 2 decretos. Um primeiro decreto de fevereiro com os uniformes para os oficiais generais e infantaria do Exército, infantaria latescense, caçadores também. E depois, em março de 1856, um decreto para os uniformes do resto das armas. Esta é uma barretina de caçadores e o oficial que a usava. Reparem que ele tem as borlas à frente sobre o peito, porque está a pé. Se estivesse a cavalo, as borlas tinham que estar nas costas. Pequenas coisas do século XIX. Um oficial de infantaria e a sua barretina. Esta barretina está no Museu Militar. O penacho era esférico, infelizmente perdeu um bocadinho a sua esfericidade. Existe uma barretina destas, de infantaria, no Museu da Escola Prática de Artilharia, em Vendas Novas, onde eu tive a honra de fazer a instrução militar. No entanto, não sendo uma barretina de artilharia, eu penso que ela faria melhor de estar, ainda que depositada no Museu Militar. Esta é uma imagem do infante Dom Augusto, um jovem capitão de lanceiros com 14 anos, e uma barretina à direita de lanceiros da rainha, que, como vêem, é muito parecida com aquela que o infante tem em cima da mesa. Esta é uma fotografia de um alferes de caçadores a cavalo, com a sua barretina, e à vossa direita uma chapa semelhante à da barretina. Isto são aquelas coisas que só a repetição e a experiência mostram. Esta chapa é regulamentar de 1834, mas este exemplar tem o número regimental todo lavrado, e isso em 1834 não existe. Os números regimentais lavrados são sempre posteriores a 1856. Em baixo tem uma cartucheira de um oficial de cavalaria, caçadores a cavalo, do Regimento de Cavalaria número 8. Em 1857 é abolida a platina nos oficiais generais e é reinstituída a charlateira, e podem ver aqui umas charlateiras para um brigadeiro, com o monograma lindíssimo do rei Dom Pedro V e depois as coroas, tudo aplicado em prata sobre as escamas e a pala em metal dourado. Em 1862 há um decreto que muda algumas coisas, designadamente os uniformes dos marchais, ou na prática do marchal Duque de Saldanha, e também dos oficiais generais, tenentes generais, marchais de campo e brigadeiros. Aqui, uma das principais diferenças, a introdução de dragonas de franja fixa, portanto as dragonas têm as franjas cozidas umas às outras. Vocês podem ver à vossa direita umas dragonas para marchal de campo e à esquerda um muito idoso tenente-general com as suas dragonas aos ombros. Um dos aspectos mais importantes destas alterações de 1862 foi a instituição da gola aberta. Neste casaco de oficial empregado no Estado-Maior do Exército, podem ver que a gola é claramente aberta, ou seja, já não fecha em cima através de colchetes, o que permitia ao oficial garantidamente respirar melhor, mas tem de alguma forma uma quebra do simbolismo do sacerdócio, que é o simbolismo da gola fechada. Em 1864 são introduzidas alterações nos uniformes dos oficiais de artilharia, designadamente o chapéu armado para os oficiais de Estado-Maior que estão em determinadas funções, como era o caso deste tenente, José Guedes Brandão de Melo, que estava empregado e que, portanto, precisava de usar chapéu armado, não podia usar a barretina, mas também as barretinas são alteradas. São alteradas para um novo modelo de chapa, que podem ver em plano à vossa esquerda. A granada flamejante era para os oficiais de Estado-Maior que usavam barretina, isto é, para os que não usavam chapéu armado. O número regimental à vossa direita era para os oficiais do Estado-Maior, desculpem, dos regimentos da arma.
Em 1866, o decreto que introduz o raglan, e eu trago-vos isto porque o raglan é o bisavô da peliça, que é o mais bonito artigo de uniforme ainda em uso pelos oficiais do Exército Português. Em 1868, um decreto para o fornecimento de vestuário e calçado às praças de pré do Exército, seguido logo em janeiro por um decreto para harmonizar o uniforme dos oficiais com o uniforme das praças. Estes decretos representam na prática um plano de uniformes com uma adoção de um figurino tipo Napoleão III para o Exército Português. Este é muito caracterizado pelas barretinas inclinadas. Podem ver aqui à vossa esquerda o pequeno e o grande uniforme de infantaria. À vossa direita uma barretina de caçadores a cavalo, que mais uma vez tem aquela característica que eu vos falei, que é virola metálica na pala. À vossa esquerda, uma barretina para um oficial de atiradores de um regimento de infantaria. Eu lembro que os regimentos de infantaria tinham uma companhia de atiradores, uma companhia de granadeiros e 8 companhias de fuzileiros. Fuzileiros penacho branco, atiradores penacho verde, como aos caçadores, e granadeiros penacho encarnado. À vossa direita, não se sabe se o penacho é encarnado ou verde. Se for encarnado é um granadeiro, se for verde é um fuzileiro. O regimento é o regimento de infantaria número 1, porque o número é legível na chapa. Depois, o pequeno uniforme que incluía uma barretina coberta, ou melhor dizendo, a barretina, despojada do seu penacho e coberta com uma capa de oleado. Isto tornava a barretina pesada, desgastava-a, e muitos oficiais optavam por ter aquilo que os ingleses chamam o lightweight, que é uma cobertura que tem só a parte de oleado, mas depois por dentro não tem nada. É falsa, se quiserem. Falsa, enfim, num sentido não pejorativo. E aqui tem este oficial de Infantaria 6 com a sua barretina na mão, e aqui têm o único exemplar sobrevivente que está no Museu do Forte Santa Luzia, em Elvas, de uma barretina para oficial do Regimento de Infantaria 18 e uma das pouquíssimas de oleado que ainda sobrevive. Aqui, uma barretina para o oficial de lanceiros e o oficial que a usou, de apelido Moraes Sarmento, não consegui saber mais sobre ele. Esta barretina não é regulamentar, as barretinas regulamentares eram muito mais baixas, mas por alguma estranha razão os oficiais de lanceiros sempre gostaram de infringir o regulamento, a nível das barretinas, tendo as mais altas do que elas habitualmente eram. Aqui, em junho de 1869, um decreto que eu não resisto a trazer-vos, porque é a introdução das golas para os oficiais de Estado-Maior. As golas com a casa dourada e as palmas prateadas, razão pela qual na gíria militar muitas vezes são descritos, e peço desculpa se algum está a ouvir, como os palmitos, mas de facto as palmas são desta altura e têm perdurado e bem até agora. Podem ver à vossa esquerda uma das primeiras fotografias de um oficial de Corpo de Estado-Maior com este uniforme. Em 1885, a adoção de um figurino prussiano para o nosso exército, porque, logo por grande azar, um azar do Estáfora, os nossos uniformes adotam o figurino Napoleão III em 1869 e Napoleão III é derrotado em 1870 e nós, depois de gastar um dinheirão, estamos uniformizados à perdedor. E, portanto, precisamos de mudar isso e o país não é rico e só conseguimos mudar isto em 1885. Claramente, os nossos capacetes têm influência prussiana, mas curiosamente também têm um bocadinho de influência britânica. Por exemplo, o espigão sextavado é claramente britânico. Este é um capacete de oficial-general em grande e pequeno uniforme. E reparem que o penacho é curtíssimo à frente, ele não está cortado, é mesmo assim. Portanto, era desenhado para mostrar inteiramente a chapa, o que aliás faz sentido. Também neste plano, e com um grande anátema de muitos, e particularmente dos interessados, é abolida a barretina de lanceiros, mas não é adotada nenhuma cobertura especial para os lanceiros. E, portanto, os lanceiros passam a usar um penacho e branco, primeiro preto e depois branco, e em pequeno uniforme, um espigão, exatamente como o resto dos comuns mortais que constituíam o exército. Para algumas classes, coberturas especiais, os capelães militares usam os seus jesuíticos, assim chamados chapéus de borlas, e os oficiais, por exemplo, da administração militar e secretariado militar usam chapéus armados. Tirando os oficiais generais, serão estes os últimos oficiais do exército português a usar chapéu armado. Em 1892 há um novo plano de uniforme, já sob a égide do rei Dom Carlos, que tinha subido ao trono em 1889, em que podem ver que muitas coisas não mudam, mas, por exemplo, os penachos tornam-se mais compridos. Este penacho é completamente diferente do outro. Tem uma inspiração muito mais alemã, e se olharem ele em cima, tem, visível acima das plumas azuis, um restinho da massa de armas que faz parte, digamos, do dispositivo de fixação do penacho.
Este sistema de fixação não é regulamentado para oficiais generais, mas é largamente utilizado e significa sempre, independentemente das dimensões do penacho, que é uma cobertura posterior a 1892. Também os lanceiros, para gálio os próprios, recebem novamente uma cobertura de cabeça tradicional. Mas é uma cobertura muito sui generis, porque o que é feito é aplicar uma cimeira quadrangular, piramidal, a um capacete normal, ou seja, a cobertura dos lanceiros, que em todo o mundo é uma barretina, esta cobertura de lanceiros portugueses é a única que eu conheço que é um capacete. E isso torna-a muito invulgar e muito procurada em termos internacionais. A infantaria e os caçadores recebem uma barretina. Esta barretina substitui o capacete. Terá sido seguramente uma solução mais barata. Vêem à vossa esquerda o coronel comandante do Regimento de Caçadores da Rainha com a sua barretina de penacho preto. À direita, uma barretina para um oficial de infantaria treuze com o seu penacho branco. Em 1895 são alteradas os uniformes sobretudo da cavalaria, novas coberturas para os lanceiros, com algumas diferenças em relação a 92, novos barretes que têm o francalete de cordão dourado que ainda hoje perdura nos barretes dos nossos oficiais. Por uma questão romântica, aos picadores militares que tinham que abater os cavalos conservam os seus penachos pretos, mas a cavalaria recebe penachos brancos, deixa de usar penachos pretos. Um novo dolman, muito bonito, também uma das peças melhores da nossa militária. E, em 1902, novas alterações. Novo barrete para os oficiais de artilharia e novo barrete para a infantaria e caçadores. Este tem 2 penachos, à falta de um. Um penacho de penas para quando o oficial está em grande uniforme, mas não comanda tropas. E um penacho de lã para quando o oficial está em grande uniforme e comanda tropas e, portanto, tem que correr, tem que apanhar vento, tem que apanhar chuva e provavelmente as penas não dariam jeito. Um novo dolman, muito parecido, aliás, com o dolman da cavalaria, e a chamada cobertura cor de folhas mortas para dar uma aparência de camuflagem às coberturas de cabeça. À vossa esquerda, claramente, uma cobertura para um capacete de lanceiros 2, à vossa direita, uma cobertura para artilharia 1. Porquê para artilharia? Porque cavalaria não pode ser, que cavalaria 1 era lanceiros, infantaria também não pode ser e caçadores, porque já não usavam capacete, só usavam barretina. Finalmente, em 1905, a adoção do cotim, que irá perdurar e perdurar no exército português. Este oficial, se vê, tem atrás um militar francês a segurar os cavalos, porque ele está em Compiègne, numas manobras em França, e claro que levou o seu novíssimo uniforme de cotim, que é adaptado ao serviço de campanha. Finalmente, até 1910, poucas alterações. A primeira e a principal, a substituição da cifra real por morte do rei Dom Carlos. Podem ver ao centro a nova cifra real para os barretes dos oficiais generais, com o monograma de Dom Manuel II. À esquerda, para o oficial às ordens, que é estrela dourada, monograma prateado. E à direita, para ajudante de campo, estrela prateada, monograma dourado. Chegamos ao fim desta vista panorâmica sobre os uniformes do século XIX. Não é fácil fazer isto em tão pouco tempo. Foi uma corrida. Ainda bem que eu consegui chegar ao fim. Resta-me cumprimentar-vos, agradecer muito a vossa atenção e desejar-vos, quando for caso, um bom almoço. Muito obrigado. Muito obrigado. Realmente não é fácil fazer esta síntese. Aliás, ela está trabalhada em várias obras que aqui estão à frente. Fazer a síntese só mesmo quem tem um conhecimento profundo da evolução dos uniformes. Eu não, eu tenho várias questões, mas prefiro que quem está do lado de lá coloque as mesmas e, portanto, basta porem a mãozinha e nós passamos a palavra. Estou a ver o Jaime Regalado, diretamente dos Açores, que no seu museu também tem algumas peças de uniforme, tem mais armamento que uniforme, mas não sei se o Jaime quer ser o primeiro. Faz favor. Muito bem. Boa tarde a todos. Aqui ainda é bom dia. Não tenho grandes perguntas para fazer. Na verdade, eu tenho o privilégio da amizade e trabalhar com o Dr. Pedro Soares Branco há uma série de anos e esta visão sistemática que ele nos deu aqui, enfim, muito limitada pelo tempo disponível, mas de facto isto tem sido, o trabalho junto que fazemos tem sido
olhar precisamente para estas sistematizações, estes pequenos detalhes que de repente são tudo na identificação e na datação de uma peça, das quais muitas vezes também estas fotografias que aqui apresentou, por acaso não contemplam o armamento, mas é frequente que quando contemplam o armamento, a datação é quase uma datação conjunta, porque os uniformes ajudam a datar o armamento e o armamento às vezes coloca ou estreita um bocadinho o intervalo e pode dar uma pequena chega. Portanto, enfim, eu tenho o privilégio que este género de trabalho não seja uma novidade, mas é sempre muito agradável ver esta fluidez e este parecer que tudo isto é simples, quando na verdade não é. Muito obrigado mais uma vez ao Dr. Pedro Soares Branco e à Comissão Portuguesa por História Militar, por permitir uma fluxo de conhecimento, uma transmissão de conhecimento como esta. Muito obrigado. Muito obrigado, Jaime Regalado. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Enquanto não aparece ninguém, eu tenho uma preocupação. É mais preocupação do que questão. Eu fui tomando nota das sucessivas alterações regulamentares num período particularmente difícil em termos económicos para Portugal. Certamente que falharei aqui alguns. 34, 48, 62, 69, 85, 92, 1902. Ou seja, julgo que o pressuposto destas alterações regulamentares, daquilo que deduzi, não tem a ver só com as alterações noutros países, designadamente países aliados, e em particular o Reino Unido. Quais são os pressupostos fundamentais das alterações em 10, 12 anos, às vezes menos, num período tão complexo? Tem conhecimento desses mesmos dados? Uma coisa é a regulamentação, que por vezes não diz a razão, outra coisa depois são outras fontes paralelas. E esta pergunta, eu não queria sair daqui. Esta pergunta tem por base o facto de eu fazer parte do Conselho Superior do Exército na altura, como comandante da Academia, para a alteração regulamentar que teve lugar mais recentemente no caso do Exército, com as tais calças negras e depois com a boina negra. E eu lembro-me perfeitamente dos pressupostos da alteração, são pressupostos fundamentalmente economicistas, numa tentativa de uniformização do Exército, quando houve um período de alargamento como disse há pouco, de especificidades. Da cavalaria tinha a boina preta, os outros tinham a boina castanha, as operações especiais eram uma verde, mas havia outras verdes, e chegou uma altura em que o chefe entendeu que devíamos uniformizar, o que criou problemas enormes, como nós sabemos, designadamente a questão das boinas. Mas não só. Ou seja, o princípio economicista está presente, mas infelizmente não estava presente aquilo que era a história. Nós até falámos os dois nessa altura. Perdeu-se um pouco de história, tomaram-se decisões mais tendem atenção àquilo que era o passado recente. A minha pergunta volta ao mesmo, ou seja, estas alterações, os pressupostos foram só alterações exteriores dos nossos aliados, ou pressupostos economicistas, ou outras especificidades? Muito obrigado, Mr. General. É efetivamente uma pergunta muito interessante. Uma coisa que vale a pena referir aqui é que quando estes uniformes são discutidos, e um dos fóruns de discussão é justamente a revista militar, é extraordinária a forma desabrida no sentido de aberta, franca, como os vários oficiais discutem isto. Eu penso que se nós hoje em dia escrevêssemos isto nas sedes das nossas respectivas profissões, não sei se não levaríamos um processo qualquer. E na altura discutia-se aquilo abertamente. Isto para dizer que todos os oficiais discutem sempre isto, invariavelmente, sobre uma perspectiva operacional e uma perspectiva económica, com primazia na operacional. Acresce a isto que no século XIX, e aqui é diferente do XX, a apresentação era um elemento, penso eu, quase de soberania. E, portanto, a apresentação do militar é tão importante, e o estar à moda é tão importante quanto aquilo ser funcional ou quanto aquilo ser económico. Não era possível nós mantermos uma força armada que desse aparência de poder conservar a nossa independência e, simultaneamente, apresentar-se com uma morfologia muito retrógrada em relação àquilo que fosse a moda europeia da época. Eu penso que isso seria profundamente mal visto e visto até de alguma forma como um símbolo de fraqueza.
E, portanto, eu penso que são estas três vertentes, como disse muito bem, é a vertente económica, sempre fomos pobres, há sempre uma preocupação, e não só nisto, como numa coisa que às vezes até dói como português ler, que é o nível extremo de recuperação e de reutilização dos vários artigos do uniforme, até de pessoas que tinham doenças infectocontagiosas, mas se a doença for esta e não for aquela, ferve-se e reaproveita-se. Por outro lado, a operacionalidade, o que é melhor para o soldado, enfim, lato sensu, no exercício das suas funções, e por fim a moda, que aqui pesa muito. Vale a pena, se me permitem, dizer que, quando vem a República, o novo plano de uniformes de 1911, a primeira linha de argumentação é: nós não podemos estar sempre a mudar de uniformes. Isso era uma coisa própria da monarquia, que a República vem acabar. E logo em 1913 há um novo plano de uniformes, intervalo esse que na monarquia nunca existiu. Muito obrigado pela questão. Não sei se alguém que nos está a ouvir tem alguma questão. Eu tenho mais questões. Aliás, o Jaime Regalado deixou mais ou menos nas entrelinhas a observação. Nós, o corpo de oficiais generais, tem sempre associada a espada. Mas a espada, há uma espada de oficial e depois há uma espada de oficial general. Quando há a promoção ao oficial general, não sei de onde é que vem essa tradição, de que altura, penso que é do século XIX. Portanto, há uma primeira espada que fica, que normalmente oferece a familiares mais jovens, que era naquela altura, e depois nós somos portadores de uma espada de oficial general que tem características diferentes. O copo é diferente, até porque as espadas dos vários ramos simbolizavam a arma ou serviço a que pertencíamos. Quando chegamos ao oficial general, a espada é igual, independentemente da origem. Aqui percebi ali uma das espadas, que inclusivamente era em marfim, mas não tenho conhecimento daquilo que era, digamos, a utilização das espadas no grande uniforme, no pequeno uniforme. Pressupus que havia duas espadas diferentes. Duas espadas, sim. A minha pergunta era, eu não as vi, só vi uma delas, portanto havia certamente uma mais pequena, então. A partir de 1852 É há o espadinho, não é? Não é uma espada também, mas é mais utilitária, é uma espada com punho de roca, e depois há esta espada, chamada espada de grande uniforme, que tem um punho de marfim. Portanto, há duas espadas para duas utilizações. Uma mais para utilizações mais diárias, também é preciso perceber que a utilização de espada para oficiais nesta altura era muito mais corrente do que é hoje, e a outra espada, de facto, para situações que nós hoje em dia descreveríamos mais como de grande gala. Exato. A espada atualmente utilizada é a espada justamente adotada em 1911, tem um capacete em forma de cabeça de leão. Exato. Nós depois passámos a ter uma opção de espada de Toledo, não é? Ou seja, espanhola, fabricada em Espanha. Eu não tenho agora a ideia de qual foi o ano da alteração, julgo que foi nos anos 60. Passámos a ter espadas no exército português. Eu não sei, na Marinha há uma obra recente publicada também sobre espadas, de um político português que concorreu ao Prémio de Defesa Nacional. Eu tenho ali o ano passado, há 2 anos, já não me lembro, que também é muito interessante, mas é diferente do Exército. No Exército a opção foi espada de espanhóis, produzida em Espanha, que é uma coisa estranhíssima. Mas pronto, mas isso já é século XX, já tem características diferentes. Não sei se há mais alguma questão. Estou ali a ver o Coronel David Martel, aquela imagem que ali tem publicada de um livro de caçadores, julgo que trabalhado pelo Coronel David Martel. O nosso Coronel tem um livro sobre caçadores que eu li e tenho na minha biblioteca. É um livro fundamental. Exato. Em que, aliás, são referidos algumas peças de regulamento, que é a única fonte. O abandono das trompas e a adoção de calças largas, por exemplo, foi no livro do nosso Coronel. Eu detetei porque não constam em mais lado nenhum que eu tenha encontrado. Sim, para si eu imagino a dificuldade. Uma coisa é o regulamento, como disse, outra coisa depois é aquilo que se usava na realidade e a especificidade. Nós temos noção clara, ao longo da história, de que há muita especificidade. Ou seja, sobretudo a nível de oficiais generais, há um uso e abuso de aspectos de pormenor para individualizar relativamente aos restantes. Eu julgo que a partir dos anos, portanto,
Estado Novo, vamos classificar do Estado Novo, essas características foram desaparecendo, apesar de nós também termos lidado com alguns camaradas oficiais generais, o caso do general Spínola, que tinha os seus toques, não é? Mas eu agradeço imenso este momento, esta capacidade de síntese, que no fundo resume vários livros que poderão ler, como eu disse há pouco, e para terminar aconselho, volto novamente a esta obra, não sei se ela está no mercado, se a própria está, podem requisitar na fronteira ou encomendar à fronteira do Cal. Família Real Uniformes, eu penso que esta para mim é a obra mais marcante pela sua associação também à história da própria família real e com imagens simplesmente maravilhosas. E, portanto, agradeço mais uma vez ao Dr. Pedro Soares Branco a gentileza de estar aqui connosco, mas sobretudo a capacidade de síntese, porque isto vai ficar no YouTube da Comissão e depois, para quem gostar destas temáticas, é muito mais fácil fazer pontes a partir de uma síntese deste tipo. Mais informo que a próxima conferência da Comissão terá lugar no dia 21 de maio, à mesma hora. Será preferida pelo arquiteto e também doutor Luís Costa e Sousa e intitulada Da Percepção de Ameaças aos Preparativos Militares, Portugal em Armas na segunda metade do século XVI. Como sabem, para a semana então temos as comemorações também no dia 8 de maio às 14 horas. Podem vir aqui ao Ministério ou assistir via Zoom. Eu enviarei o convite esta tarde. Muito obrigado pela presença de todos.